Olá, o TVL Comunidade está começando aqui pela sua TV Legislativa, o canal da comunidade. Você que está nos acompanhando nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também no site da Câmara, que é o câmarablue.sc.gov.br. Muito obrigado pela sua companhia. As imagens aqui do Comunidade são do Rafael Miranda e a coordenação de imagens do Gustavo Bilinski. Hoje o nosso convidado é o Dr. Rodrigo Monerá, que é médico urologista. Ele é inclusive presidente da seccional Santa Catarina da Sociedade Brasileira de Urologia, é um dos responsáveis pela campanha do Novembro Azul. Chegamos em novembro de 2017 com mais um Novembro Azul de prevenção do câncer de próstata, né, doutor? Tudo bem com o senhor? Boa tarde, com certeza. Muito obrigado a você, Rodrigo, muito obrigado à TVL por essa oportunidade, mais uma oportunidade de poder divulgar essa campanha que para nós é muito importante, ou seja, é a campanha de detecção precoce do câncer de próstata, é a campanha da saúde do homem no Brasil. Como é que está a situação hoje do câncer de próstata depois de alguns anos já dessa campanha do Novembro Azul, doutor Rodrigo? Os números em termos de incidência, na verdade, não houve grandes mudanças, né? Se estima que para esse ano de 2017 sejam diagnosticados em torno de 61.200 novos casos de câncer de próstata no Brasil. Ou seja, o número é muito parecido com os números anteriores, mas o importante é que a campanha continue e que o homem procure o seu urologista, ou seja, para que faça o diagnóstico a tempo. Esse é um tumor que, desde que ele seja diagnosticado precocemente, as chances de cura são superiores a 95%. Ou seja, é muito importante o Novembro Azul para conscientizar a população masculina a procurar o seu urologista e fazer o controle anual da próstata. Apesar de ter esse grande índice de cura, né, de tratamento, doutor, mais de 90%, ainda tem muito homem morrendo de câncer de próstata? Hoje no Brasil se estima que desse montante em torno de 14.500 pacientes venham a óbito por esse tumor. Uhum. Hoje, em termos matemáticos, vamos dizer, se faz o diagnóstico de câncer de próstata, um diagnóstico a cada 7 minutos no Brasil. E nós temos um óbito por câncer de próstata a cada 40 minutos no Brasil. É bastante, né, doutor? Com certeza. Vamos falar sobre a doença do câncer de próstata, doutor. O que é exatamente, então, o câncer de próstata? Bom, primeiro vamos entender o que é a próstata, né? Sim. A próstata é uma glândula que se localiza na saída da bexiga. Ela é como se fosse uma laranja, ou seja, onde a uretra, o canal da urina, passa por dentro dos gomos da laranja. Uhum. Então a próstata, quando ela cresce, muitas vezes ela obstrui, ela aperta a uretra, que é o canal urinário, dificultando a micção, né? Nós classificamos os sintomas da próstata. Não existe sintoma exclusivo de câncer de próstata, existe sintoma de doença prostática. Quando a próstata aperta a uretra, a gente chama de sintomas como obstrutivos, que é o paciente ter dificuldade para iniciar a micção, ter que fazer força para urinar, o jato fraco, né? E aquela sensação de não ter esvaziado completamente a bexiga, aquela sensação de resíduo miccional. E existem também os sintomas irritativos da próstata, que são mais associados a processos inflamatórios, que é o aumento da frequência, a urgência para urinar, às vezes a urge-incontinência, ou seja, a pessoa não dá tempo de chegar no banheiro e acaba, às vezes, se urinando antes de chegar. Esses são os sintomas prostáticos, né? Não é sinal de câncer de próstata. Não existe sintoma específico de câncer de próstata. Uhum. Então, aí aparecendo esses sintomas no homem, na próstata, o que deve ser feito, doutor? Bom, uma vez o paciente fazendo o controle com o seu urologista, ele vai identificar que tipo de doença, né, está cometendo a próstata. Existem 3 tipos de doenças. São as prostatites, que são as infecções, que podem ser agudas ou crônicas, que dão mais esses sintomas irritativos, como eu falei anteriormente. Existe a hiperplasia benigna de próstata, que é o crescimento benigno da próstata. E existe o câncer de próstata, ou seja, qualquer sintoma pode estar associado a qualquer uma dessas doenças. O urologista, cabe a ele, de acordo com a história clínica do paciente,
de acordo com os antecedentes do paciente, inclusive é importante vermos a raça do paciente, né? Sabemos hoje que os afrodescendentes têm uma possibilidade maior em ter câncer de próstata, e aqueles pacientes que têm algum antecedente familiar também. Então, a anamnese, ou seja, a história clínica, é extremamente importante. Aliado a isso, se faz exames de sangue, né, que é a coleta do PSA, que é o antígeno prostático específico, e o toque retal. São, assim, a anamnese, o PSA e o exame físico. São as armas que o urologista tem para poder ajudar o paciente, para poder diagnosticar ou descartar qualquer patologia da próstata. Doutor Rodrigo, todo homem vai ter algum tipo de problema, alteração na próstata com o decorrer dos anos? Existe muita controvérsia nesse sentido, né? Alguns autores dizem que para que você tenha um problema na próstata, basta que você viva o suficiente para que ele apareça, né? Mas a gente vê que na prática que não é bem assim, na verdade. Mas as doenças prostáticas, né, tirando as infecções, elas são doenças que normalmente aparecem na quinta, sexta, sétima década em diante, ou seja, então normalmente ela está associado ao envelhecimento do homem. É por isso que esses controles são feitos a partir dessa idade. Né? A partir de 50 anos, então, pode ser que apareça algum problema. É mais comum. Com certeza. Para a população em geral, ou seja, para aquelas pessoas que não são afrodescendentes e não têm nenhum antecedente familiar de câncer de próstata, o controle se inicia a partir dos 50 anos de idade. Para aquelas pessoas que fazem parte desse grupo de risco que eu comentei anteriormente, é importante iniciar os controles a partir dos 45 anos de idade. 45. Só falou em controle. Vamos falar sobre isso aí agora. Controle da saúde do homem em relação ao câncer de próstata. Como é que faz isso, doutora? O importante na consulta médica, né, é justamente conversar, expor ao urologista quais são os seus sintomas. Aquele paciente que não tem sintoma nenhum, muitas vezes o paciente vem no consultório, né, muitas vezes, a maioria das vezes até estimulado pela família, pela esposa, né, a mulher, ela se cuida muito mais do que o homem, né? Sim. Eu tenho um slide, inclusive, nas apresentações do Novembro Azul, onde aparece um homem né, obeso, desleixado, né, se olhando no espelho e se vendo um super-homem. Né? A mulher é o contrário, a mulher está sempre bonita, está sempre bem cuidada, e ela se olha no espelho e ela não se vê tão bonita quanto ela se cuida mais do que o homem. Né? Então o importante é que ele vá ao consultório, tendo ou não tendo sintomas, a partir dessa faixa etária, seja 45 ou 50, depende do grupo de risco, e para que o urologista possa ajudá-lo, ou seja, fazer a coleta, solicitar a coleta do exame de sangue do PSA e fazer o toque retal também. Então, o primeiro exame para prevenção do câncer de próstata é o PSA, o exame de sangue. Começa por aí. Sim, o PSA, para que as pessoas entendam o que é o PSA. O PSA é uma proteína produzida pela próstata, ou seja, em termos práticos, se a próstata está de um lado da peneira, vamos dizer assim, né? Se essa peneira está íntegra, ou seja, se o tecido prostático ele está normal, ele joga uma certa quantidade dessa proteína para o sangue. Normalmente o PSA está abaixo de 4 nanogramas por ml. Quando existe alguma alteração, uma infecção, um crescimento ou um câncer, digamos assim que os buracos dessa peneira aumentam, então a próstata deixa escapar mais dessa proteína no sangue. Então, o aumento dessa proteína, do nível dessa proteína no sangue, é sinal de alteração prostática, não específico também para câncer de próstata. O PSA, ele ajuda, mas ele não é um marcador de câncer de próstata. Não é um diagnóstico 100%, doutor? Não é 100%. Inclusive, muitos pacientes com o PSA normal, em torno de 20% dos pacientes com PSA normal, o diagnóstico do câncer de próstata é feito através do toque retal. Por isso ainda todo o preconceito envolvendo o exame do toque retal, ou já diminuiu muito, doutor, né, com as campanhas feitas também no decorrer dos anos? Com certeza, Rodrigo. Aqui na nossa região nós temos muito pouco preconceito, né? Eu diria assim que alguns estudos, né, mostraram que em torno de 34% da população brasileira que não consulta regularmente com o urologista, são 3 as causas básicas pelas quais isso acontece. Né? Uma delas é o preconceito, que na nossa região ele é muito pequeno, o preconceito.
A segunda causa é o medo, que eu acho que é a principal causa, ou seja, o homem ele tem bastante receio, medo em relação à sua saúde. Ele tem medo de ir ao urologista e encontrar alguma coisa, principalmente nessa faixa etária. E também nós estamos no Brasil, ou seja, a dificuldade de acesso à saúde. Aqui em Blumenau nós temos uma situação privilegiada, mas existem cidades no interior de Santa Catarina e no Brasil afora, existem muitas cidades que nem médico geral tem, quanto mais urologista. Então acho que são essas três causas que entram dentro desses 34% da população que não fazem o controle com o seu urologista. Como é que é exatamente o exame retal, doutor, o toque retal, para detectar o câncer de próstata? E por que ele consegue detectar com, vamos dizer, precisão, se dá para usar essa palavra, o câncer de próstata? Bom, a próstata está em contato diretamente com o reto, né? Ou seja, quando o urologista toca a próstata, ele tem que sentir, mais ou menos quando a gente toca essa parte aqui da mão, uma estrutura firme e elástica. Ele não deve sentir nenhum nódulo, né? Quando o urologista toca um nódulo, ou seja, um caroço na próstata do paciente, esse caroço certamente ele tem que ser biopsiado. A probabilidade disso ser um câncer de próstata é muito grande. Sim. É também importante salientar, o toque retal ele toca só uma região da próstata, que é a zona periférica. Só que essa zona periférica da próstata é onde 75% dos cânceres estão localizados. Por isso que o toque retal ele é extremamente importante, ou seja, ele não toca toda a glândula, porque não tem como tocar por cima da próstata, somente nessa zona periférica, mas é aqui onde 3/4 dos tumores de próstata estão localizados. Então a chance de haver uma lesão e que ela esteja localizada aí é muito grande e está ao alcance do urologista através do toque retal. Então esse exame é feito a partir dos 45 anos, é recomendado. Agora, para quem já tem caso na família, é possível já antecipar essa prevenção ou não, doutora? Na verdade, os 45 anos são justamente para esse grupo de indivíduos, né? Para quem tem histórico familiar. No passado se falava em 45 anos para a população em geral e 40 para aqueles com familiares afetados, né? Mas se sabe hoje que os estudos mostraram que não há essa necessidade de iniciar a partir dos 40, e sim que esse grupo inicia a partir dos 45 e a população em geral a partir dos 50. Mesmo sem sintomas? Não tenho sintoma nenhum em relação a urinar e tal, mesmo assim tem que fazer essa prevenção? Mesmo o paciente estando assintomático, ou seja, o controle anual a partir dessas faixas etárias, identificando, claro, o seu grupo, é importantíssimo que todo homem faça o seu controle. É um exame muito simples, é um exame muito rápido, motivo de muita brincadeira, mas é um exame, na verdade, é extremamente importante que o homem vá, porque ele está cuidando da sua saúde, né? De um tumor que ele é praticamente curado na totalidade dos casos, desde que a gente consiga pegá-lo a ponto, né? O termo prevenção de câncer de próstata é um termo que ele não está bem colocado quando se fala na campanha de Novembro Azul. Na verdade, o termo correto é detecção precoce do câncer de próstata. Eu sempre digo, né, Rodrigo, ou seja, prevenir é eu chegar para o meu paciente e dizer, olha, não coma isso, não faça aquilo, né? Embora hoje se sabe que os países onde a ingesta de gordura animal é muito elevada, tem mais câncer de próstata do que aqueles países onde se come menos gordura animal, né? Existe um trabalho antigo onde se identifica que os japoneses que vivem no Japão têm muito menos câncer de próstata do que os japoneses que vão morar nos Estados Unidos. Ou seja, esse mesmo grupo, quando vem morar nos Estados Unidos, provavelmente o fator dietético, né, ele tem uma influência nesse sentido. Ou seja, eles passam a ter a mesma incidência de câncer de próstata do que o americano. Interessante. Agora, então, a campanha Novembro Azul, ela não trabalha especificamente na prevenção, mas sim na detecção precoce, né, como o senhor comentou, do câncer de próstata. E por que é importante detectar com antecedência? Porque o tratamento, o senhor comentou lá no início, a cura, ela é muito maior. E como é que se dá hoje a cura, o tratamento do câncer de próstata? E assim, o homem ele pode ficar com sequelas, porque o homem envolve toda a questão também, com 45, 50 anos, o homem está ainda ativo sexualmente e tudo mais, então gera toda essa preocupação também do sexo masculino, né, doutor? Com certeza, existe um tabu muito grande, né,
onde se pensa, operou a próstata, vai resultar em disfunção erétil. Isso não é verdade, né? Existe, é claro, existe uma chance do paciente, quando se retira a próstata, os nervos eretores eles passam muito próximos à próstata. Mas hoje em dia, com o desenvolvimento das técnicas cirúrgicas, é muito mais fácil hoje para a gente conseguir, como eu falei, detectando quando o tumor está dentro da glândula, a gente poder preservar esses nervos para que o paciente possa manter a sua ereção. É muito comum também a pessoa associar a cirurgia da próstata com incontinência urinária, né? A incontinência urinária mexe com a autoestima do homem, ou seja, um paciente com incontinência urinária ele já não quer mais sair de casa, ele fica deprimido. Ou seja, hoje o risco de incontinência urinária pós-tratamento cirúrgico da próstata ele gira em torno de 3%, ou seja, é um número bastante baixo, né? E o Novembro Azul, o grande foco, porque o novembro é o mês do combate mundial ao câncer de próstata, ele foca muito, mas ele foca em toda a saúde do homem, né? Ou seja, é o mês da saúde do homem, assim como o Outubro Rosa é orientado em relação ao câncer de mama, é importante o Outubro Rosa que as mulheres procuram mais os seus médicos também para ver a saúde em geral. Então é importante focar o Novembro Azul na saúde do homem, né? E a próstata, claro, que é o grande medo do homem hoje é ter um problema na próstata. Então, o tratamento que eu perguntei para o senhor, doutor Rodrigo, como é que funciona então a cura do câncer de próstata? Perfeito. Então, em casos localizados, se recomenda a cirurgia e em casos selecionados a radioterapia da glândula, né? Em casos onde a doença já se estendeu, ou seja, ela já está por fora da próstata, ou o paciente tem uma fase avançada da vida, a partir dos 85 anos de idade, 80 anos, onde o tratamento cirúrgico ele já não seria mais indicado, o tratamento paliativo ele tem o seu lugar. Nesse sentido, o mais comum a se fazer é o tratamento hormonal, que é o bloqueio hormonal, e hoje em dia nós já também temos o desenvolvimento de novas drogas quimioterápicas que não existiam ou que não tinham tanta eficácia no passado. Hoje a quimioterapia é uma realidade no tratamento do câncer de próstata. E tem muitos homens que provavelmente podem estar nos assistindo que tiveram câncer de próstata e hoje vivem com tranquilidade, doutora? Perfeitamente, né? Muitos curados e muitos os quais não foi possível oferecer o tratamento curativo para os pacientes. Tem muitos pacientes que estão vivendo 5, 10, 15, às vezes até próximo aos 20 anos com o tratamento paliativo, desde que tenha sido pego o tumor numa fase também não muito avançada. Hoje existe uma novidade em relação ao câncer de próstata, que é a vigilância ativa, ou seja, alguns autores dizem que tumores que têm um grau de malignidade muito baixa, o paciente pode ser acompanhado sem fazer nenhum tipo de tratamento, ou seja, como chamar de vigilância ativa. Eu particularmente eu tenho um certo receio de olhar para o meu paciente com câncer de próstata e não fazer nada. Eu não Ficar consigo, só nessa vigilância, eu não consigo fazer isso, mas admiro os corajosos que conseguem e realmente estão mostrando alguns resultados que são bastante satisfatórios. Bom, então, repetindo, doutor, a questão do Novembro Azul é para detecção do câncer de próstata precoce, né, da doença, a partir dos 45 anos, para quem tem histórico, já fazer o exame de toque retal, que é fundamental, é primordial, né, ele é insubstituível, né, doutor? Com certeza, ele é com certeza. primordial no tratamento, né? Ele é extremamente importante, ou seja, 20% dos pacientes com PSA normal é o exame do toque que detecta o câncer. E faz de ano a ano, 5 em 5 anos, 10 em 10 anos, tem uma média, doutor, ou não? Anualmente deve ser feito. Eu sempre peço para os meus pacientes que lembrem daquela data algo próximo. Por exemplo, como nós tivemos agora a Oktoberfest, né? Porque quando o paciente num ano vem em outubro, no outro ano vem em março, no outro ano vem em julho, a gente não tem aqueles parâmetros anuais para poder fazer comparações com os exames anteriores. Então, eu sempre peço para que o paciente busque, né, alguma coisa naquela época que ele está vindo e venha sempre, para que lembre que seja sempre na mesma época. Que para nós é muito importante ter o parâmetro anual, o parâmetro de 12 meses entre o exame anterior, que é quando a gente faz as comparações dos exames, né? Ou seja, mas anualmente, mesmo os pacientes operados,
eles têm que fazer anualmente o controle com o seu urologista. E por que é tão importante esse acompanhamento firme, né, de ano em ano com o urologista, e até por que é tão importante a detecção precoce também? A cura, porque o tumor ele não está tão avançado, é mais fácil da cura, o tratamento, doutor? Existem 3 graus, existem os tumores de baixo grau, de moderada malignidade e de uma malignidade mais elevada, né? Quando nós operamos um paciente, o controle anual é importante porque existe sempre o risco de uma recidiva local no leito cirúrgico ou uma metástase à distância que não aparecia nos exames, que podem aparecer 5, às vezes até 10 anos depois da cirurgia, que são as chamadas recidivas bioquímicas do câncer de próstata. Então, todo paciente, independente de ter sido tratado, ou a população mesmo que não foi tratada, ele tem que fazer o acompanhamento anual com o urologista. Ou seja, a única maneira da gente poder ajudar o paciente é que ele venha ao nosso consultório e faça o controle anual. Muito bem, então os homens que estão nos assistindo aí, as esposas também, né, doutor? Acho que a família também tem um papel importante, pegar no pé do pai, né, do vô, de realmente fazer o acompanhamento com o urologista. Não dá para deixar de ir no médico, né? Você que está nos assistindo, há quanto tempo você não vai no médico, por exemplo, né, doutor? Tem gente que já está anos sem ir no médico, né? Impressionante, com certeza, né? O prejuízo é todo do paciente. Então, a gente está... Hoje, aqui em Blumenau, nós temos uma urologia fantástica em todos os hospitais, ou seja, excelentes profissionais. Não se faz fora de Blumenau nada que não possa ser feito aqui. Então, é muito importante que a população se conscientize. E a família é fundamental. Muitas vezes, como eu falei, o homem ele é mais relaxado com a saúde. Muitas vezes é a esposa, são os filhos que fazem com que ele venha ao nosso consultório. E esse papel da família é muito importante na conscientização também. O que vocês estão preparando em a Sociedade Brasileira de Urologia em termos de Novembro Azul, de campanha nas ruas, as pessoas colocando azul? Eu passei essa semana aí à noite ali na Beira Rio. Como está bonita a Beira Rio, né? A ponte Adolfo Konder, a ponte de ferro, a prefeitura, que na Câmara também acredito tem iluminação em azul. Então a cidade está se vestindo aí de azul também para prestigiar essa campanha importante de prevenção, né, doutor? Com certeza. Esse final de semana eu estive em Santos em um congresso de uro-oncologia, inclusive, estava com o coordenador da campanha, que é o Dr. Geraldo Faria, comentando sobre isso. O Brasil hoje está vestido de azul, né? Recebi esse final de semana também um convite a participar junto com a Prefeitura. No dia 12 vai haver uma caminhada do Novembro Azul, né, que provavelmente será divulgada pela Prefeitura durante a semana, e onde a Sociedade Brasileira de Urologia nós iremos todos participar junto dessa caminhada que já foi feita no ano passado também, como forma de promover o Novembro Azul em Blumenau. Dia 12 é final de semana, né? É final de semana. É domingo ou sábado agora, doutora? Até o Rafa pode ir. Rafa, dá uma olhadinha no calendário, veio dia 12. Eu acredito que seja sábado. Né? Que dia cai para já avisa sábado. A gente aqui na sequência. Nós estamos sem calendário que pegou a gente desprevenida, né, doutor? Inclusive... Domingo, né? Domingo mesmo. Domingo. Inclusive os primeiros que chegarem, essa informação pode ser confirmada com a Prefeitura. Os primeiros que chegarem vão ganhar a camiseta azul para participar dessa caminhada. E as empresas, né, os empresários que estão nos assistindo, enfim, as pessoas que trabalham também nas organizações aí, cada um pode fazer a sua parte de fazer a sua parte na campanha do Novembro Azul, né, doutor? Com certeza. Todos os urologistas da cidade têm um material próprio, que é o material único da Sociedade Brasileira de Urologia, e estão aptos, né, a fazer palestras nas empresas. A gente participa de muitas palestras todo dia em empresas, nos meios de comunicação, para divulgar essa campanha. Então está todo mundo disponível. O material de A ou B urologista não vai ser diferente. Todo o material é fornecido pela Sociedade Brasileira de Urologia. É importante salientar também que o nome Novembro Azul ele é um nome que no Brasil ele tem dono, né? O Instituto Lado a Lado pela Vida é o detentor desse nome do Novembro Azul. E há uns anos atrás, para uma maior divulgação do Novembro Azul, foi feita essa parceria do Instituto Lado a Lado pela Vida com a Sociedade Brasileira de Urologia. Então, assim, de uma forma oficial, a Sociedade Brasileira de Urologia ela tem essa disponibilidade de poder fazer essas campanhas e essas palestras
tanto em empresas como associações, clubes, né? Todos os urologistas estão aí disponíveis para quem quiser. Bacana. Só para a gente encerrar, doutor Rodrigo Monerá, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia aqui de Santa Catarina e é médico urologista, obviamente. Saúde do homem, para a gente fechar aqui, né? Como é que o jovem já, eu que sou jovem, o Rafa aqui que é jovem, pai recentemente, como é que a gente pode começar assim a mostrar para os nossos filhos, enfim, quem sabe puxar a orelha do nosso pai, do nosso avô, e aí o homem também já de uma certa idade, que já está nos 60, enfim, está nos 40, 50, chegando ali quase na terceira idade, como cada homem pode fazer a sua parte em relação à sua saúde para mudar esse retrospecto, para a gente chegar um pouquinho mais perto das mulheres, já que elas cuidam tão bem da saúde delas, né? Eu acho que inicialmente a gente tem que se espelhar nelas, né? Ou seja, né, a mulher desde pequena, desde adolescente, ela já começa a procurar o seu ginecologista, e o homem não. Tentar tirar um pouquinho dessa barreira, ou seja, procurar o urologista. A saúde, hoje, Santa Catarina, fugindo um pouquinho do Novembro Azul, aqui foi desenvolvido um projeto que hoje ele é nacional, né? Santa Catarina e Alagoas desenvolveram um projeto que é a Saúde do Homem Rural, que hoje é uma realidade nacional, né? Ou seja, o Conselho Nacional de Agricultura, juntamente com a Sociedade Brasileira de Urologia, fez essa campanha justamente para tirar aquele homem do campo, para que ele venha também ouvir sobre a saúde do homem, né? Hoje em dia é fácil para nós que vivemos na cidade, vamos até em qualquer lugar é mais fácil ter um urologista e ter acesso a uma campanha. Já o homem rural não, né? E esse trabalho junto com os sindicatos rurais, hoje a saúde do homem do campo ela está bastante desenvolvida no Brasil, graças também a uma iniciativa que começou aqui, mais precisamente na cidade de Gaspar e em uma cidade do interior do Alagoas. E hoje virou um projeto nacional, ou seja, nós em Santa Catarina estamos bem tranquilos, a nossa população é bastante consciente, eu diria assim, preconceito, praticamente não temos preconceito em relação ao exame do toque retal, ou seja, nossa situação é bastante bonita perante a muitos estados no Brasil. O senhor é contrário às brincadeiras que existem entre os homens em relação ao urologista? Ou o senhor acha que, de fora, até um certo ponto, ela serve para alertar as pessoas, ou os homens, enfim? Porque roda de conversa de homem, o assunto agora novembro, é a questão do urologista, não tem jeito, né, doutor? Isso é bastante comum, eu não tenho nenhum problema com isso, né? Muito pelo contrário, eu recebo no meu celular as mesmas piadas inúmeras vezes o ano inteiro, não só em novembro. Mas isso é muito comum, a gente não tem que levar a brincadeira como brincadeira, realmente. Né? Exatamente, e tomar, né, a brincadeira como uma parte boa do negócio de realmente ir no urologista e visitar o seu médico, né, doutor? Se essas brincadeiras estimularem os homens a procurar a saúde, a procurar melhorar a sua saúde, com certeza elas têm um fator positivo muito importante. Tá bom. Boa campanha do Novembro Azul e a sociedade. Doutor, obrigado pela entrevista mais uma vez aqui na TVL nesse ano. Rodrigo, mais uma vez, em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, em nome do Instituto Lado a Lado pela Vida, em nome da campanha do Novembro Azul, venho agradecer a ti, né, tanto no rádio quanto aqui. Obrigado, doutor Rodrigo Monerá, que foi o nosso convidado aqui na TV Legislativa. Então, doutor Rodrigo, que é médico urologista e o presidente, repito, da Sociedade Brasileira de Urologia Seccional aqui de Santa Catarina. O tema dessa semana do TVL Comunidade foi o Novembro Azul, de detecção precoce do câncer de próstata e, claro, da prevenção também em relação à saúde do homem. Vamos agora fechando por aqui o TVL Comunidade. Obrigado você pela companhia. Se você não assistiu o programa inteiro, pode entrar na internet, no site da Câmara de Vereadores aqui de Blumenau, que lá tem disponível o link para você assistir o Comunidade e todos os outros programas aqui da TVL a hora que você quiser. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.